Goiânia e hoje tem mais de 9 dígitos em carros em sua garagem. Com vocês, todos de pé, Pablo Marçal! E aí? Nome Tamo junto! Aí sim, ó. Não é 9 dígitos, não, é 8 dígitos. No Kairos é 9. Ah, então tá. Se for somar os carros que voam, dá 9 dígitos. E aí, gente, tudo bem com vocês ou não? Hoje é um grande dia. Nós vamos receber um dos caras que eu mais amo, dos caras que tem ajudado a transformar o Brasil. Alguém que veio da pobreza e hoje é um bilionário. E se você conversar com ele, tiver amizade com ele, você vai perceber que é um cara mais simples que o padeiro. É um cara que todo mundo que conecta com ele fala assim, poxa, que coração incrível. E vocês, com a salva de palmas, nós vamos receber agora o Rufino. Cadê você, Rufino? Geraldo Rufino! Aí sim, quebra bem no meio. Geraldo Rufino, seja bem-vindo. Obrigado. Geraldo Rufino é o cara brabo dos... Mas com essa energia aqui, com essa energia, se o cara não estiver bem, cara, ele tem que ficar, ou então tem que apanhar, né? Geraldo Rufino é um cara, a gente vai te perguntar e querer ouvir da sua história. Tá com água aí já? Deixa que eu te sirvo. Legal. Você vê que é a servidão, já começa aqui, ó. Geraldo Rufino é um cara que era pobre e é um grande homem na nação hoje, um bilionário. Obrigado. E pensa num cara que é motivador, pensa num cara que ama cuidar de gente, de servir, de ensinar. Geraldo Rufino por Geraldo Rufino é quem? Conta para nós. Olha, o brasileiro, qual que é a diferença? Nenhuma. Eu não tenho nada de diferencial, especial. Dizem para mim, fora da caixa, acima da média, extraordinário. Cara, todo mundo é. Diz que eu sou um cara brilhante. Todo mundo é. É para onde é que você está olhando? Gente, o brasileiro precisa acreditar nele. Sabe qual é a diferença que eu acho do Marçal? Nós somos muito semelhantes. Nosso aqui é um papo reto, porque a gente é muito parecido, tá? Inclusive, os dois é comandado pela mulher. Por que esse cara aqui? Porque a Carol deixou. É isso, energia de família, de base, de valores. Quando vai, o Pablo tem sucesso por isso, por aquilo. Sabe quando é que eu vejo o Pablo com sucesso? Quando eu vejo que onde ele vai, está a Carol, está os bebês, e tem interação, tem integração, e tem carinho, tem calor humano. Para mim, isso chama-se sucesso. Um homem de 65 anos, a esposa chama Marlene. Opressora. Auxiliadora idônea, que pôs pressão para esse homem prosperar. Conta como tudo começou. Olha, como é que você começou e o que foi a... Todo mundo gosta de perguntar isso para você também. Qual que é a principal virada de chave? Olha, virada de chave. Eu virei a chave. A pessoa me pergunta às vezes, Marcelo, você é do primeiro milhão, do carro alemão e bababá, na casa. Eu virei a chave quando eu tinha 8 anos de idade. Para mim, virar a chave é quando você percebe o gigante que está dentro de cada um de nós e o que você pode fazer para o outro. Acho que nesse nosso bate-papo aqui, cada um que está aqui ou quem vai receber essa mensagem pode virar a chave. É quando você olha para dentro e descobre o gigante que está dentro de cada um de nós. Gente, tem um Deus aqui. Você não está olhando para você. Você não está olhando para Deus. Olha para você. Dá bom dia para Deus. Que Deus? Você. Olha para você de novo e você vai ver o seguinte. Aí eu virei a chave com 8 anos. Eu já não tinha mãe, minha mãe já tinha ido embora fisicamente, só fisicamente, porque mãe não morre, só morre quem é esquecido. Estava na mente e no meu coração e continua. Minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos de idade. Com 8 anos eu arrumei um trabalho para ser tão importante quanto a minha mãe, para servir café da manhã em casa. Eu me tornei importante, eu percebi que eu poderia ser melhor, que eu era locomotiva, eu não era vagão. Gente, ninguém merece ser puxado. Nós nascemos locomotiva, e eu descobri isso com 8 anos. Nunca mais eu quis que ninguém me puxasse. Eu puxo. Cara, você quer...
Assim, cara, você não é um vagão. Se você se a vida estiver pesada, tiver problema, estiver te atacando, estiver dando porrada, sensacional. É porque você é locomotiva. Se estiver leve e não estiver tendo problema nenhum, é porque alguém está puxando você. Você não é um vagão. Então, na realidade, eu nunca tive um tempo difícil. Perdi minha mãe com 7 anos e meio. De lá para cá, vim fazendo, copiando ela, servindo as pessoas. Naquela época, para as pessoas perceberem que naquela condição, naquela condição social, eu já podia ajudar o próximo. Já podia dividir a minha comida, porque o resto de feira que a gente comia. Não tive nenhum problema maior que eu. Qual que é o seu tamanho? Depois compara com o seu problema. Lembra que você já estava aqui quando o problema chegou. Então ele é menor que você. Muito bom. Quando você fala que virou a chave com 8 anos, foi ouvindo alguém, foi há 7 anos e meio você perdeu sua mãe, ali você teve que refletir, mudar a direção da sua vida. O que é que teve um momento, um ato ou uma pressão ali? O que foi a virada mesmo, assim, com 8 anos de idade? Olha, é que assim, na realidade, Marcelo, quando você percebe que você pode fazer o que você faz, quando você pode ser, você acabou de fazer isso, quando você pode servir, você se torna poderoso. O cara que serve é que ele já está com o poder de auxiliar o próximo. Então eu descobri muito que você pode fazer isso Deus de pequeno, servir. E qual que é o segredo? Ouvir. Eu ouvi a mentoria. Gente, eu estou disposto o tempo todo a dar mentoria para as pessoas, como o Marçal faz, como um monte de gente que tem condição, tem mais alguma informação, conhecimento, faz. Sensacional. Então, todos nós precisamos de mentoria, mas todos nós temos acesso a uma mentoria que nós precisamos voltar a ouvir. A mentoria da nossa coach master, chamado Mãe. Vocês estão ouvindo a mãe? Se não estão ouvindo a mãe, quer contratar minha mentoria, você nem me conhece. Começa a ouvir a mãe, o ajudante dela, que é o pai. Depois você ouve os professores, se você tiver relacionamento, for casado, ou tiver um relacionamento, ouve o parceiro, a parceira, ouve o outro. E aí você começa a entender que a grandeza está em quem aceita ouvir. Aí você filtra, tira o melhor e aprimora aquilo, porque ninguém é mais inteligente que ninguém. Cara, eu copio o tempo todo. Eu olho os cortes do Marçal, eu olho os vídeos, eu copio e multiplico. É, gente, porque assim, está aí prontinho, você precisa querer, está lá para você aprender. Mas as pessoas acham que já sabem, já cheguei lá. O Rufino acabou de cumprimentar meus filhos, os mais velhos, e ele sempre é animado, eu nunca vi ele desanimado. Aí eu acabei de falar, vocês vão ter que ser animados igual ele. Vai, bate aqui. Aí, ao invés de falar, oi, tudo bem, ele já chega com as 2 mãos, bate aqui. Aí chegou no outro, seu pai já te falou que você tem um tio negão. É uma energia que é obrigada a fazer qualquer pessoa desanimada acordar, não tem como. Eu acho que é um dos maiores valores que você carrega, essa energia, essa disposição. Agora, me ajuda com uma coisa. Rufino era catador de latinha. O Rufino hoje é um dos maiores empresários do país. Quando você começou a sonhar isso? Esse negócio chegou por acaso? É o que alguns gostam de chamar de sorte de percurso. O que foi esse negócio de sair de catar latinha na rua e hoje ser um dos maiores empreendedores? E aqui, antes de você responder, eu quero chamar a atenção de todo mundo que está assistindo. Presta bem atenção nessa informação. Você ouviu ele falando que ele também aplica mentorias. Você imagina, nenhuma geração, grandes empreendedores ensinavam. Nenhuma geração. Nossa geração de hoje é ensinada por pessoas que nunca fizeram o que elas ensinam. Eu digo escola mesmo. Então a maioria dos brasileiros, 21 milhões de empreendedores, eles aprenderam sobre empresa, não foi com empreendedores, foi com professores. Que professor? O patrão. Nem estava dando espaço para ele, mas ele viu e aprendeu na tora. Hoje é a primeira geração que bilionários estão abrindo seus negócios e ensinando. Por isso que eu acredito num progresso absurdo que vai acontecer no país. O Geraldo faz parte disso. Acredito de verdade. Nosso povo é um povo que foi treinado para odiar a riqueza e quem consegue ela. É como se ele estivesse adquirindo maldição. Desculpa. Então, não faz sentido a gente fechar os nossos olhos para aquilo que é natural. E aí, Rufino, o catador de latinha que virou bilionário. Conta isso, como é que foi como é que essas peças encaixaram aí? Eu falei que nós somos semelhantes, né? Igual a sua. Como é que é o Marçal, conhecido nacionalmente, um cara que passou a ser uma referência, meio que tipo herói brasileiro, um cara que vai para a linha de frente para tomar porrada em função do outro? Então, você sonhou com isso? Claro que não. Você só queria fazer para sobreviver.
No primeiro momento você faz para sobreviver. Eu fiz a mesma coisa. Eu só queria sobreviver, eu queria ser importante, eu queria levar alguma coisa para casa, para a família. Então, catar latinha é o que tinha para o dia. Então, eu catava, eu comia lá no lixão e não era um problema. As pessoas me perguntam se eu tenho trauma. Não, eu não tenho trauma, eu tenho anticorpos. Pensa no negão forte. Então, assim, cara... Gente, tudo é um problema. Ah, ser negro, negão, não pode falar e tal. Deixa eu falar uma coisa para você. Minha mãe me ensinou que ser negro é um privilégio. E eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro com 5 anos de idade, então nunca foi um problema. Eu não tenho culpa se tem alguns que são desbotados. Cara, só... Muito bom. Ó, você vê que a energia da pessoa determina onde ela vai chegar, né? É só completar o que você falou. Falar. Ele falou o que mudou de catar latinha e ter a maior empresa de reciclagem. Eu vendo peça usada de caminhão. Então, o que mudou entre catar latinha e ter a maior empresa de reciclagem automotiva de peça de caminhão usada da América Latina? Olha o segredo, mudou o tamanho da lata. Eu sou a mesma pessoa, a minha melhor versão dos meus 7 anos. Eu era feliz, disposto, não tinha problema maior que eu, e eu tinha a mãe. Minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos e meio. Se eu tivesse que voltar minha trajetória tudo de novo, abrir mão de todas as conquistas materiais, e eu pudesse ter a mãe, eu dava uma ré já. Como não pode, eu toco daqui para frente, é o que está no para-brisa. O retrovisor eu não trago de volta. Por que o para-brisa é 100 vezes maior do que o retrovisor? Porque é para lá que você vai. Então para de olhar no retrovisor que você vai bater, porra. Olha para o para-brisa, vai para frente. Quem é piloto de corrida não olha no retrovisor também, não. Olhando no retrovisor, você está pilotando para os outros. Às vezes eu corro lá na Mercedes, corria, né? Esse ano não entrei no campeonato, mas eu lembro de carros aproximando e dá aquela vontade de olhar assim, eu vou olhar, senão vai bater. Aí o piloto que está olhando para frente, ele sempre fala assim, ó, entrou aí, se vira agora para sair. Então você está entrando numa curva, um cara entra. Teve uma vez, lá em Curitiba, no autódromo de Curitiba, que o cara fez isso, ele pôs por dentro para eu sair, né? Eu falei, segura. Aí fui fazer meu traçado normal. A roda dele encostou na minha roda. Você sabe o que acontece quando roda bate com roda? O que está um pouco mais lento é lançado. O carro dele, só de encostar numa roda, o carro saiu assim, ó, foi transmitido na Band, e o carro do cara dá uma arremessada, assim, uns 2 metros assim do chão, sabe? Ergueu e quebrou tudo o carro dele. Eu falei, eu não olho para o lado. Foco. Você imagina, se não dá para olhar para o lado, imagina para trás. E aqui fica um código. Quem olha para o lado está ensaiando olhar para trás. Você fica assim, ó, você começa indeciso com alguma coisa, e você começa a querer olhar para trás. O foco é na frente. Não imaginava que... Eu gostei da conta, 100 vezes maior do que ainda mais no caminhão, né? Porque assim, gente, vocês já pensaram nisso? Veículo da vida nós estamos falando. O veículo da vida não é diferente do que o seu carro. É 2 retrovisorzinhos, um espelhinho, um para-brisa gigante. É para você ficar claro para você que é para lá que você vai. Então para de olhar para cá e vai. Agora, olha que interessante quando você fala de veículo da vida. Preste atenção. As pessoas olham no retrovisor e reclamam do ente querido que perdeu. Chora, lamenta, que coitado foi embora e tal. Olha quantos entes queridos está no para-brisa que talvez você não esteja dando bom dia. É para lá que você vai. Você já deu bom dia para a mãe hoje, para o pai? Ou você acha que eles estão ultrapassados porque você tem a bosta do smartphone? Já pensaram nisso? Quais são os seus valores? Não é quanto você tem, é quem você tem. Começa de novo. Volta para a sua essência, para essa criança, para essa alegria, para essa felicidade que está dentro de cada um de nós. Resgata você. Inovação, tecnologia, robotização, sistema, TI, IA, são ferramentas que o Marçal e o time dele usam como ninguém. Mas, cara, quem faz isso são as pessoas. Não tem ferramenta fazendo Marçal da vida. Tem Marçal sabendo usar a ferramenta. Então, pare de deixar a ferramenta usar você. Seja você o protagonista. É você que faz. O novo normal é você ser um ser humano melhor, mais habilitado para usar o que tem disponível de tecnologia. Mas é você que usa. Todo mundo olha o Marçal, os cortes, a figura pública que ele é, a facilidade que ele tem em ajudar pessoas, em trabalhar com a tecnologia. A primeira coisa que eu vejo no Marçal é a Carol e os bebês. Onde é que esse cara arruma energia para carregar as baterias? É em casa, gente. Vocês não perceberam que quem comanda a porra toda é uma mulher? Como é que está a sua relação em casa?
É lá que você carrega as baterias, é lá que começa o seu dia. Diz que você precisa empoderar a mulher. Empoderar, ela é superior por natureza. Ela veio primeiro, você veio depois. Ela é criadora, você é criatura. Baixa a bola. Bom, Geraldo Rufino, hoje, qual que é o feriado de hoje? Consciência Negra. Eu vi que você é um cara que venceu e entendeu que agradece a Deus desde pequeno, de ser um homem negro. E feliz e resolvido. Você acha que, como é que a gente como sociedade resolve essa questão de muita gente achar que é desfavorecido por isso? É claro que a gente tem um histórico no Brasil de escravatura, que também não foi só com negros, mas foi de outros povos também. Mas você é um homem resolvido, que saiu de catador de latinha a um bilionário, é referência no setor de reciclagem. Como é que a gente, querendo ajudar a sociedade, mudar a mentalidade das pessoas, a gente consegue mudar isso? Qual que é a sua Eu acho que direção? uma das ferramentas, uma das maneiras fortes de você mudar é quando você passa a ser o exemplo, é o seu comportamento. Você precisa ter um comportamento. Estão falando da nova geração aí, o neném e tal. Para de culpar o outro. Você está culpando a nova geração é extensão sua. Então, para de falar mal de quem está chegando e ajuda ele a prosperar. Como você faz? Ensina para ele o caminho. Se ele não quer ouvir, é com ele. Mas ensina para ele o caminho para você melhorar a geração que está chegando. Como é que você muda? Quando você é o exemplo. Essa coisa de pôr rótulo, olhar... Vamos falar agora de olhar no retrovisor. Inventaram um feriado do Dia da Consciência Negra. Eu não sabia que consciência tem cor. Então, assim, estão votando no retrovisor. É o que você pode fazer daqui para frente. O cara faz o feriado, faz tudo bonitinho e não dá oportunidade para o cara ser negro. Ele entra num lugar, o cara olha para ele, o mesmo cara que fez a lei do feriado, olha para ele com ar discriminatório, achando que ele é menor. Então, cara, melhor do que você fazer um feriado, do que ficar criando rótulo, é você ter atitude e comportamento de quem realmente respeita que nós somos semelhantes. Nós somos figura única. Na política, em 2022, eu escolhi a Pérola Negra, é uma negra, polícia, para ser vice-presidente, né? Fui agora para prefeito de São Paulo, a candidatura, escolhi uma negra. E eu questionei aos partidos de esquerda o porquê que vocês só falam na teoria e ninguém consegue colocar um negro aí de vice. Por quê, né? A maior parte do Brasil é de origem negra. E a gente tem um povo que tem um falatório e acaba não fazendo. Eu ia te perguntar, né, que se o feriado de hoje é um grande marco. Porque se tiver a lógica de sustentar isso, olhando para o para-brisa, a gente tinha que criar o dia da consciência branca, o dia da consciência, né, de cada cor. E não precisa, nós somos semelhantes a Deus. Quando eu fui para a África, a primeira vez em 2019, eu descobri uma coisa, que Deus realmente era colorido. E o dia que eu descobri isso, eu falei, cara, o povo mais feliz da terra, onde eu encontrei? Em Angola. Por que eu falo que é o povo mais feliz? Mas é muito mais feliz que qualquer outro povo que eu já descobri. Porque faltando comida, eles estão alegres. Faltando a roupa, eles estão alegres. Aquela alegria não está vinculada a coisa. A nossa geração está aprendendo a vincular a alegria com coisas, com status sociais. Com esse negócio de quem sou eu nessa rede social, isso vai ser um perigo, vai destruir as famílias, inclusive. A gente olha demais para o retrovisor, e aí lá em Portugal, a gente tem empresa lá também, eu sempre dou uma zoada no português, sabe? Falando assim, vocês que escravizaram não, né? Colonizaram a gente. Aí uma pessoa, uma aluna minha do MEDP lá em Portugal, levantou e falou, eu posso pedir uma coisa? Eu falei, pode. Você podia parar de falar que a gente fez isso. Eu falei, mas fez, ué. Ela falou, fez, mas foi 500 anos atrás. Você está falando com os portugueses de hoje. Os portugueses de hoje não tem nada a ver com isso. Sensacional. E eu sei que você fala zoando. Aí eu falo, é claro que eu falo. Só que aí eu percebi que é a mesma coisa que a gente faz entre raça. Só que a gente é só uma raça, chama raça humana. E a gente cria divisões para ou brigar ou para zoar. Só que aquilo mexeu tanto comigo, a sinceridade dela em dizer, eu não fiz isso com o Brasil. Eu acredito que vocês viraram uma grande nação, vocês são maiores do que a gente agora. E se você olhar para o lado positivo, você tem que ter gratidão, a palavra que ele falou. Sabe qual a gratidão? A gratidão de um país europeu ter ensinado vocês a fazerem coisas que vocês não estariam fazendo hoje. Vocês iam levar mais de 500 anos para conseguir fazer.
vocês conseguiram fazer, ficaram maiores que a gente. Ou seja, nós somos uma potência maior do que o colonizador. E ali naquela hora eu decidi, eu não vou mais zoar, nem de brincadeira, zero. Porque essa dívida, por que eu vou falar de uma dívida que não existe? Por que eu pego um cara desse aqui, ó, com a cabeça dessa? É isso que a gente tem que ensinar para todo o povo. Não é para alguém que tem uma cor, não. Ou tem ou não tem. Se você for animado, se você for grato, se você decidir transbordar, você vai vencer na vida. Então aqui fica meu recado. Eu nunca mais vou zoar com o português. Porque sempre eu achei assim, tem uma dívidazinha aqui, eu sempre vou pagar, eu sempre vou zoar. E na verdade, quem tem um olhar grato, sabe que a gente foi abençoado. Eles ensinaram bons modos para nós, eles ensinaram coisas da nobreza. O Brasil foi lá e ultrapassou várias vezes o país chamado Portugal. Então vem aqui, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Se você entender esse recado, fala com a boca, todo mundo está aí, fala assim, ninguém me deve nada. Alguns pensaram assim, deve sim, a pessoa que eu emprestei dinheiro. Nem ela te deve nada. Você emprestou porque você não tem malícia. Você tinha que ajudar essa pessoa a produzir riqueza. Você emprestou, você pode saber que se for amigo, 90% dos casos é cano. Então ninguém te deve nada, vai sair mais barato. Você pegou o código? Não. É melhor nem lembrar desse dinheiro mais, para você ter energia e disposição para você chegar e prosperar em algum bom trabalho. Eu falo, eu repito o que o Marcelo está dizendo em voz alta. Ninguém me deve nada. É leve. Quando você acha que alguém está te devendo, fica um vazio aqui, você fica procurando. Cara, o cara não nem reconheceu, é igual o cara fala, ô macaco, é o problema dele. Eu vou criar um problema aqui, de preconceito, disso, daquilo. O mundo tem 8 bilhões de outros. Então não dá para você ficar se ligando no que o outro falou ou pensou. É o que você pode fazer pelo outro e não o contrário. Então a minha trajetória, a vida toda, eu nunca tive um problema maior que eu, porque eu olhava para mim e eu agradecia ser quem eu sou. Morar num barraco de chão batido em 2 cômodos, mamãe dizia que era aquilo eu podia resolver. Só depende de quanto tempo eu estava disposto a trabalhar. Tem uma receita que funciona assim, não existe pobreza que resista 16 horas dedicada a um propósito. Você tem um propósito? Vai buscar 16 horas. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. E aí você vai conseguir o seu objetivo. E sabe o que acontece? A sorte vem e põe o tapete vermelho. É você que faz a sorte. À medida que você tem a atitude de dar o primeiro passo, com amor, com paixão, Deus põe o chão. Mas você precisa querer, a força do querer. Você precisa acreditar em você. O tempo todo estão criando rótulos, criando dificuldade para que a gente não acredite. É o que o Marcelo falou. Cara, você está olhando no retrovisor, faz 500 anos, você ainda está procurando o culpado. Já trocou várias vezes a geração e você está procurando o culpado. O cara não tem culpa mesmo, não. É você que tem que assumir. Olha, o negro, a história do negro. E a história do judeu? É a história de outros brancos. É a história de outras populações, de tribos que foi... Cara, todo mundo tem uma história. Então é o que você pode fazer a partir daqui. Quantos anos vocês têm? 40, 30, 50? Não tem, já teve. Nesse exato momento, cada um de nós aqui tem seguramente alguns segundos. É o que você pode garantir. O resto você não consegue saber. Então, você não vai aproveitar o tempo que você tem para fazer diferença, para impactar e somar na vida dos outros? Vocês não podem fazer o que o Marçal faz, se dedicar 16 horas por dia a um propósito de ser um cara que faz diferença e que deixa um legado? Todos nós podemos. Não é difícil não, gente, é possível. Parem de aceitar essa ideia que as pessoas põem na sua cabeça. É difícil porque é pobre, é difícil porque é negro, é difícil porque é gay. Difícil porque é gay, esses caras são extraordinários. Olha, é difícil porque é menina. Menina? As mulheres mandam do mundo. E tem gente ainda tentando convencer a mulher a andar do lado. Ela não vai andar do seu lado, ela está quilômetros na frente. Mulher é criadora, nós somos criatura. Cara, para de ficar achando que o problema é o outro. Traz para você que ele fica pequeno. E a hora que o problema fica pequeno, você domina o problema. Quando você terceiriza e acha que o problema não é seu, ele se multiplica e engole você. Para de separar as pessoas. Essencial, não essencial, gay, não gay, religião, não religião, esquerda, direita, rico, pobre, preto, branco, não, ser humano. Nós somos ser humano, feito por um artista, nós somos obra de arte, feita por um artista chamado Deus. Não tem 2 impressões digital, não tem 2 DNA, não tem 2 códigos genéticos, não tem 2 íris. O cara tem 8 bilhões dessas obras pelo mundo e não repete uma. E tem gente que tem dúvida se o cara existe. Olha para você, você é uma obra divina. Você não acredita em Deus? Então acredita em você. Muito bom. O que foi o pior momento da sua vida, assim? Eu imagino que você vai falar ali da sua mãe com 7 anos, mas como eu já sei que é um ato marcante ali, dali para frente, o que foi assim,
cara, isso aqui no meu percurso foi difícil de passar, porque eu tenho certeza que nesse ponto foi onde você ganhou a antifragilidade. Eu acho que perder a sua mãe aos 7, e dali para frente, até chegar aqui aos 65 anos. O que foi o vale que você falou, cara, isso aqui foi onde eu quase desisti, foi onde eu fiquei forte, o que foi? Aonde foi? Você tá com tempo? Opa! Então nós vamos ficar aqui até Mesmo amanhã. tempo que eu sei. Então nós vamos ficar aqui até amanhã, que eu estou esperando esse tempo chegar. Enquanto pega todos os picos, tem uns picos da vida, né, que todo mundo aplaude, e tem aqueles que todo mundo foge. Pega o mais baixo de todos, então. Marçal, não tem o mais baixo, porque assim, você falou de pico. Pega, quando você vai para um UTI, não tem situação mais delicada. UTI, o gráfico faz assim, tchup, tchup, tchup. Eletrocardiograma. Se ele lá. ficar reto, Morreu. então os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Você precisa que suba e desça, senão você vai se achar. Cara, não tem maior, menor, alguém tão extraordinário que o outro também não seja. Deus é bom o tempo todo, Deus não sacaneia ninguém. Então, se está baixo, é para você saltar. Você é atleta. Para você saltar, não tem que dar uma baixadinha? Então, gente, quando você tiver que dar uma baixadinha, agradeça. É a oportunidade que você tem para saltar. Deus não põe pedra no seu caminho, não. É degrau. É para subir. Mas, Marcelo, de verdade, as pessoas sempre acham, como eu perdi minha mãe com 7 anos e meio, que teve um tempo que eu passei, Cara, eu tenho uma fé, que eu entendo o seguinte, me acontece cada coisa na minha trajetória, eu falo, idiota, que merda que você fez. Eu sempre acho que a culpa é minha. E quando você vai para o fundo do poço, que é a situação mais delicada para a gente que tem negócio, ou para quando você é atacado sem dever, você de vez em quando passa lá, está no fundo do poço, e você reconhece que foi alguma falha sua, alguma culpa sua, então o poço é seu. Se o poço é seu, você sabe o caminho de volta. Você sai maior do que antes, mais forte com anticorpos. Quando você acha, puta, isso aqui não é problema, isso aqui foi aquele cara que fez. O cara me empurrou no poço. Aí o cara não reconhece e você continua no poço. Então eu sempre entendi que o poço era meu. Então eu nunca tive dificuldade de sair porque eu sabia o caminho de volta. Eu nunca tive um problema maior que eu. Eu fico imaginando tanta gente que fala, estou no fundo do poço. Por que tem poço com média fundura, outros com 2, outros com 50? Porque a pessoa continua escavando. Ela continua vitimizando, murmurando, reclamando. Enquanto você não parar essas ações negativas ou omissivas em relação à sua vida, você vai continuar escavando. Ah, mas eu não aguento mais chorar. Eu gosto disso. Tem gente que sai do fundo do poço com 1 metro só de fundura. Não tem problema chorar, moço. Chora até encher de água e você sai de lá nadando, vai embora. Mas para de cavar. Para de cavar. Se é um garimpo, eu já fui garimpeiro com meu pai em 96. Indo lá no Tocantins, no Paraíso. Garimpo de esmeralda. Se você estiver cavando algo para achar um tesouro, continue cavando. Mas se você está cavando porque não se resolveu emocionalmente, tira a mão desse negócio. Pode chorar, é um momento de tristeza. Mas saia daí. Se chover, vai sair. Se chorar, vai sair. Se for humilde, vai sair, porque alguém vai te ouvir. Quanto mais fundo tiver, menos as pessoas vão te ouvir. Aí você vai estar isolado lá, 30, 40 metros de fundura, escavando, sem parar. Não faz sentido. O Marcelo está falando de tesouro. Gente, até para cavar um tesouro, chega uma hora que você tem que ver o que você está fazendo, né? Porque está cavando, daqui a pouco cai tudo em cima de você. Tem tesouro mesmo? Quando a gente está cavando lá no garimpo, a gente vai pôr na anilha de concreto. Vai descendo e vai formando, senão desaba tudo. Então, mas morre gente demais. Chega uma hora que você tem que ter consciência do seguinte, para de insistir naquilo que você viu que não deu. Sim. Cava em outro lugar, então. Agora, o que eu penso comigo? Você desceu no fundo do poço. Pensa comigo, o que tem no fundo do poço? Água. O natural é você achar água. Quando alguém, se você acreditar em você, quando alguém achar que você vai se afogar, você sobe e tchim, leva um copo d'água para alguém. Ainda leva com energia para ajudar o outro. Todas as vezes que eu desci no fundo do poço, eu não só voltei, como eu trouxe um balde d'água para ajudar quem achou que eu ia, quem estava com sede achando que eu ia ficar. Eu volto melhor que antes, mas não é melhor com arrogância, se sentindo superior, não. Melhor com um anticorpo, com humildade de entender que quem cavou o poço fui eu, e com todo cuidado para não ter que voltar lá no mesmo poço. Eu já cavei alguns poços, mas eu nunca fali, eu nunca fracassei. Já cavei 6 poços. Então, você quebrou 6 vezes? Não, eu fiquei 6 vezes sem dinheiro. É a única coisa que você ganha de novo e não deixa sequela. Quando você só ganha dinheiro, mas só é a sua experiência disso. Quando você só ganha, é um perigo, tá?
Você acha que ele não perde? Se ele nunca perdesse, ele não estava do tamanho que ele está. Faz parte do processo. Então começa de novo, acredita em você. Ó, empresas não quebram. Ele acabou de falar um negócio que você tem que guardar no seu coração. Ele falou que ele não quebrou nenhuma vez, ele ficou 6 vezes sem dinheiro. Isso é um jogo, o mercado é um jogo. Ficar sem dinheiro não significa quebrar. Só que quando sua cabeça está pautada com achar que o dinheiro é a sustentação, você vai chamar isso de quebrar. Não tem como quebrar uma empresa, tá? Tem como quebrar um dono. Aí o dono vai lá e encerra o negócio. Empresas não quebram. Então, Marcelo, mas eu estou aqui praticamente quebrado. Então é porque seu CPF foi superado pelo seu CNPJ. Seu CNPJ ficou grande, seu CPF não dá conta de governar mais. Muito simples. Ou você para fazer seu CPF crescer rápido, ou você diminui o tamanho do CNPJ e vai voltar ao normal. Então, às vezes o negócio está tão grande, gente demais, problema demais, sua cabeça é menor, então, ou faz o downsize do negócio, ou faz a expansão mental. Qualquer um dos dois vai funcionar. Agora, se o CPF ficar menor que o CNPJ, esse CPF quebra. Aí a empresa não tem quem tocar, aí ela fala, tchau para você, como é que eu vou responder a alguém que não tem o mínimo de gestão? No mundo dos negócios... Você sabe o que leva a pessoa a isso, Marcelo? Uma coisa que todos nós temos e nem todo mundo assume: vaidade. A vaidade é um veneno, ela traz, junto com a vaidade vem a prepotência, vem a arrogância, vem a intolerância e vem o fundo do poço. Por que você... mas eu não sou vaidoso. É sim. Você lembra que você tinha uma bicicletinha e vinha com 2 rodinhas? Você deu 2 voltinhas, achou que já sabia andar e mandou tirar as rodinhas, né? Vaidade. Não satisfeito, geralmente a criança, além da rodinha, ela tira o pé, tira a mão e tira os dentes. Nós nascemos com a vaidade, não é um problema, é como é que você administra ela. Porque precisa da vaidade para você buscar, para ter ambição e tal. Tudo bem, mas tem que ter um limite, tem que ter um autocontrole dos seus sentimentos. E o da vaidade, ele é fatal. Como é que você controla? Eu controlo o sentimento da vaidade. Quando eu consigo despertar a minha gratidão, e aí eu acesso uma válvula chamada humildade. Se você for grato e humilde, a vaidade não pega você. E você se torna um gigante. Muito bom. Quem que, no mundo dos negócios, fala o nome de uma pessoa assim, que você ouviu algo, que você aprendeu e mudou assim a sua vida na questão do mundo dos negócios? Mundo dos negócios. Olha, gente, todo mundo às vezes, eu aprendi muito com aquele cara. Eu aprendi muito com o meu supervisor, com a minha mãe, com o meu supervisor. Eu aprendi com meus professores. Aprendi com o meu supervisor de empresa, quando eu arrumei um trabalho, eu tinha 13 anos de idade, arrumei um trabalho de office boy. O meu primeiro mentor foi meu chefe. Quando eu consegui ser chefe de um departamento, eu tinha 2 pipoqueiros que eu comandava. 2 pipoqueiros. Eu era chefe de 2 pipoqueiros. Eu ouvia o meu líder, depois eu ouvi meu gerente, depois eu ouvi meus patrões. Eu aprendi com todo mundo e até hoje eu continuo aprendendo. Eu falei para você, eu não faço média não, tá? Eu sou amigo do Marçal, eu não faço média. Eu aprendo com ele aquilo que interessa. E eu fico bravo com ele quando ele fala merda, tá? Por quê? Porque as pessoas acreditam nele. De vez em quando ele fala. E ele está bravo. A hora que ele fica bravo, ele fala coisas que as pessoas estão esperando. E o Marçal é um gigante, mas irritam ele e ele fala coisas. Não é tudo que você pode falar. Porque as pessoas interpretam de outro jeito. O Marçal fala a verdade. Gente, mas a verdade a pessoa depois maqueia ela de tanto jeito. Então, na realidade, nós precisamos ter autocontrole para a gente ter cuidado para não falar além da média. Então, na realidade, eu aprendo com todo mundo. Eu aprendo com o Marçal. O que eu aprendo com o Marçal? Só aquilo que ele não perdeu o controle. Quando ele perde o controle, eu puxo... Se brincar, às vezes quando ele perde o controle, dá vontade de ligar para a Carol para puxar a orelha dele. Assim, gente, mas esse cara é um ser humano de uma grandeza. Quando você é muito transparente, você é muito verdadeiro, você fala. Porque nós somos emocionais. Então, aí usam contra ele. Então, na realidade, eu aprendo com ele, eu aprendi com meus patrões, eu aprendo no mercado, eu aprendi com o andarilho que pegava água em frente à minha empresa. E eu tive uma aula, uma mentoria de crescimento humano, trabalhando com esse andarilho para tentar convencer ele de voltar para casa durante 6 meses. Lá na frente eu descobri que esse cara não era um simples andarilho. Ele era o CEO de uma multinacional, falava 4 línguas, e a hora que eu menos precisei, eu levava água para ele no portão. A hora que eu menos... Quando eu quebrei forte, das viradas mais pesadas financeiramente, esse cara me fez uma gentileza na multinacional que ele era presidente, que a minha empresa triplicou de tamanho em 1 ano. Gente,
Levei água para o andarilho? Não, eu levei água para Deus. Eu olho para as pessoas, eu vejo Deus em cada um, tá? Eu aprendo com todo mundo. Esse cara, eu estava tentando convencer ele a voltar para casa para a mãe dele, porque a mãe dele devia estar sofrendo com ele na rua. Quando ele me mostrou um telegrama que ele não estava desempregado, ele estava de licença e resolveu dar um tempo na rua porque ele teve uma desilusão amorosa. Olha como nós somos emocionais. E ele foi morar na rua. Essa aí nós vamos fazer um filme. Essa tem que fazer um filme. E o cara, O cara é CEO de multinacional, vou tirar uma licença e vou para a rua. Ele achou que tinha ganhado um presente do século com a minha mentoria. Mal sabe ele que quem estava recebendo a aula era eu. Eu estava crescendo como ser humano e atender aquele ser humano que era muito mais educado que eu, muito mais gentil que eu. Ele me deu uma aula de humanização. E eu simplesmente fui carinhoso e consegui convencer ele a voltar para casa. Essa troca de mentoria fez com que na hora que eu mais precisasse, 2 anos depois, esse cara fosse presidente de uma multinacional que podia me salvar numa negociação gigante, mas eu não tinha o que dar, estava quebrado, não tinha garantia, estava em recuperação judicial. Então, esse cara acreditou em mim e ele descobriu que era eu e me liberou tudo que precisava. Gente, eu só dei água para esse cara. Então, quando você encontrar alguém, leva um copo d'água. Eu levei um balde d'água para esse cara. E a hora que eu precisei, ele trouxe o Amazonas inteiro para mim. Então, muito bom. Agora, gente, faça sem esperar reciprocidade. Você só faz. Que reciprocidade que eu estaria esperando, levando água na calçada para um cara que está sentado na minha calçada, na Marginal, durante 6 meses? O que aquele cara poderia me dar em troca? Então, é que eu não olhei o cara. Eu entendo que Deus está dentro de cada um de nós. Olha para as pessoas e olha o Deus que está nela. Lembra? Obra divina. Todos nós temos esse Deus, gente. Por que estão julgando as pessoas? Você tem uma obra de arte do seu lado, é um ser humano. Olha o artista que fez esse cara. Você não vai conviver com a obra divina? Você vai julgar a obra do cara? Quem é você para julgar a obra divina? Quem você pensa que é? Comece de novo. Nós temos um tempo, gente. Nós podemos sair desse bate-papo aqui, da oportunidade que o Marçal está dando, melhor que nós chegamos. É só você olhar para dentro e você vai ver que está tudo em você. O Marçal tem toda essa estrutura dele, mas ele não é maior que vocês. É que ele olha para dentro. E ele consegue usar o potencial que ele tem. Vocês também têm. Olha para você. Copia. Repica aquilo que você copia, que é interessante, e prospere. Não é a máquina, não é a tecnologia, é você. Você não se preocupe com a máquina. Você não vai ver o IA, o chat GPT, o Google fazendo sexo. É você. Tudo é você. Não tem nada que a máquina faça que não seja gerado por você. Então acredite em você, gente, pelo amor de Deus. Olha, eu olho todos os dias a força do brasileiro. O brasileiro é gigante. Nós estamos entre as 10 melhores economias do planeta e nós não temos nem 10% da idade da China. E tem gente ainda achando que nós somos o terceiro mundo e que nós somos fracos. É isso que o Marçal fala, que tentam pôr na nossa cabeça. É mentira. Nós somos uma nação espetacular. Se olhar para a natureza, a nossa nação é a mais próspera da Terra. Tem que ter essa mentalidade aqui, ó. Tem que ter uma mentalidade de ninguém me para e o que fizer eu vou usar. Né? Não é o que fazem com você que determina o seu resultado. É o que você faz com aquilo que fizer com você. E aproveitando essa grande oportunidade de estar ouvindo meu amigo aqui, eu te faço um desafio, sabe? Um cara com coração igual você, é um desafio que eu quero te fazer pessoal, tá? Não que eu queira me ferrar junto com você, mas eu te faço um desafio de ser político. Pelo menos um período para servir a nação, entende? É um desafio meu pessoal, vai ficar registrado aqui publicamente, porque precisa de pessoas assim. A política, Rufino, ela tem que ser filantropia. Política não pode ser para quem quer ganhar a vida na política, porque esse povo acaba ganhando tudo que é do povo. Tem que ser de gente que venceu na vida, veio de baixo e venceu na vida, inclusive. Se colocar só um cara que é nobre, de família de 400 anos, ele não olha para o pobre. Mas colocar alguém que foi pobre e alguém que prosperou tão poderosamente, essa pessoa sabe os dois lados e quer carregar todo mundo para esse lado. Então, não sei se eu te peguei de surpresa, mas eu quero te desafiar como cidadão, como amigo, alguém que te respeita, a servir na política por um período. Olha, Marçal, eu tenho algumas pessoas têm um carinho que gostariam que eu tivesse mais dentro da política. Você já me motivou a fazer isso quando você começou, queria que até que eu estivesse junto com você.
Eu sou muito grato por isso. Eu ainda não busquei essa pretensão. Mas o sim, a gente sempre tem, né? Eu não sou o tipo do cara que eu já tenho. Sempre é o teste do povo. Quem é que acha que um cara desse poderia servir na política com experiência? Então, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Gratidão, gente. Olha, na realidade, isso. precisa empreender na política, né? Porque o que é empreender? Empreender não é ter um CNPJ. Empreender é servir, é atender, é proteger, é dar direção, é assumir responsabilidade e ajudar as outras pessoas a se encontrar, não complicar a vida do outro. Então, cara, nós podemos realmente inovar. E o Marcel é um exemplo de inovação. Nós podemos ter outras inovações. Então, pode ter certeza que na hora que tiver que ser, no tempo de Deus, eu estaria à disposição. Muito bom. Só dele não falar não, já está aceito o desafio. Porque a primeira coisa que vem na cabeça de um cara bem-sucedido é não vou mexer com isso. Tem uma caixa secreta aí do lado, taca a mão aí dentro e tira alguma coisa daí de dentro. Vamos ver. Carrinho de polícia. Alguma experiência assim com a polícia? Quando você era jovem, você teve que correr disso? Alguma coisa? Muitas. Olha, onde era o encontro, quando você queria fazer alguma coisa? Ou no mato, ou numa esquina, no muro, ou num Fusca velho. A polícia aparece. Você tá de madrugada, tá voltando da balada, voltando do baile. Pensa num cara que é da favela, que é maloqueiro. Eu sou campeão de samba rock. Samba rock? 3 vezes campeão de samba rock. E aí, escola de samba, samba do pé, eu sou maloqueiro. Aí o cara fala assim, o cara feliz da vida. Mas eu trabalhava 16 horas por dia e nada me impediu de ser feliz e me divertir, tá? Fazia de tudo. E aí você tá voltando para casa como de madrugada, a pé. Você, a namoradinha, ou mais um bando de amigos, na rua, na calçada. A polícia manda parar. Mão para a cabeça de todo mundo. Gente, porque você é negro? Não. É porque você tinha branco, negro, preto, amarelo. Mania de achar que é porque é negro. Não, é porque nós estamos morando na favela. Nós estamos no caminho, passando num bairro legal, aquele monte de gente. Cara, é claro que a polícia manda parar. A gente parava. Então, essa coisa de encontrar com a polícia, eu entendo o seguinte. A minha mãe me ensinou o seguinte, faça certo. Eu aprendi a fazer certo muito cedo. Na favela, eu copiava os meninos que faziam certo e não os que faziam errado. O que faziam errado era a minoria. A maioria pegava uma marmitinha e ia trabalhar. De uma minoria que achou outros caminhos, que é desinteligente, mas eles não sabiam e foram. Eu não julgava, mas eu copiava. Eu fazia o certo porque eu ficava olhando, gente copia. Os meninos que faziam certo durava mais. Os que faziam errado eram mortos ou presos. Eu queria só durar mais. Eu não sou mais honesto. Eu queria durar mais, então eu copiei o que funciona. Então eu procurei ser certo. Então todas as vezes que eu tive que dar de cara com esse carrinho, eu ia embora com um sorriso largo e motivado a querer continuar fazendo certo. Boa. Mete a mão aí na caixa e tira mais um, então. O tempo! Uma ampulheta aqui do tempo. O que é uma coisa assim que você chegou a perder o tempo? Ou chegou atrasado e perdeu uma grande oportunidade da sua vida? Tipo, o que acontece no Enem? Eu fico esperando todo dia que fecha o portão do Enem, só para ver o vídeo. Aquele povo sabe que tem a prova e quer chegar em cima do horário. É o método brasileiro. A gente vai mudar isso, eu acredito nisso. O que você já perdeu por causa de uma inobservância em relação ao tempo? Não chegou numa reunião de negócio, ou não foi na apresentação do filho? Um negócio que te marcou assim. Apresentação do filho. Chegar atrasado e o filho ficar com o olhinho te procurando. E eu cheguei atrasado, mas a hora que ele me viu, aí eu entendi que você precisa cuidar do tempo nas coisas mais simples. Uma grande reunião, um grande negócio? Não, o sorriso do filho que estava com a expectativa que você estava lá. Por isso que eu admiro tanto quando eu vejo você com a Carol e os bebês, tá? Não é quanto você tem, é quem você tem. Essa é forte, essa do quem. Agora,
Nós vamos liberar aí para 2 pessoas da plateia fazer pergunta para o Rufino, enquanto esses microfones vão se posicionando. O Rufino tá com uma pergunta em mim. Vai lá, Rufino. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá vendo isso aqui do tempo? Às vezes já aconteceu mais de uma vez. Eu estou no aeroporto, eu atendo as pessoas. Gente, qualquer lugar que vocês me veem, eu dou abraço, eu tiro foto. Mas eu não queria te incomodar. Não, vocês não têm esse poder de me incomodar. Pode vir. E aí, de repente, eu olho no painel assim, mas só está escrito assim, voo encerrado. Por acaso é o meu. Aí eu ligo na empresa e falo, gente, o voo me perdeu de novo. Como assim o voo te perdeu? Perdeu, eu estava aqui. Então, eu acho que o tempo, o que eu mais tiro proveito do tempo é dar atenção para as pessoas, tá? Eu jamais fugiria de um abraço de alguém, porque quem garante para mim que o Deus não estava exatamente, a energia divina não estava naquela pessoa. Ela queria só um abraço, e eu saí pelo fundo e eu fui embora. Então, eu não faço isso, eu não fujo de Deus, eu não fujo das pessoas. Eu uso o meu tempo. Deixa eu contar um segredo para vocês. O dia que você tiver meia boca, meia bola, e a energia não está batendo, pega o seu smartphone de última geração e passa uma mensagem assim, oi, para a mãe. Você vai ver como é que as suas baterias se recarregam num toque, só dela receber a mensagem, saber que você precisa dela. Não precisa dizer que ama, não precisa dizer que está com saudade, só oi. Ou você não tem tempo, não tem agenda, você está se achando, hein? Você não tem tempo e agenda para passar uma mensagem para a mãe e não entendeu porque que o seu dia não foi lucrativo, não foi rentável, porque você não bateu suas metas, é porque você está sem referência espiritual, sem referência de valores. Você não consegue ter tempo para se conectar e fazer network com quem te deu vida. Você levanta de manhã e não consegue servir um café para a Carol? Esse foi o Marçal. Na cama, eu faço isso há 43 anos, eu tenho a mesma opressora. Eu levanto de manhã, eu faço um café e levo para a minha opressora na cama. A pessoa fala para mim, e ela reclama da bolacha, eu troco a bolacha. A pessoa me pergunta se isso é romantismo. Nossa, você é romântico. Não, gente, isso chama-se network. A Carol. Conquistar quem você acha que é seu. A Carol tá ali atrás, acho que umas 2 semanas atrás, você pode trazer o café? Claro. Aí eu olhei para a jarra e falei, eu vou pôr aqui, mas eu conheço ela vai pedir esse café. Não, vou levar só a xícara já cheia. Né? Cheguei, tá aqui o café na cama, ela, você pode trazer a jarra para mim, né? Aí eu falei, cara, eu sabia que tinha que trazer, né? Quando a gente era adolescente, eu abri a porta do carro para ela. Aí um dia um senhorzinho falou assim, é bonito demais você abrir a porta para ela, né? Daqui a uns dias, você não vai fazer isso mais. Eu fiquei com tanta raiva dele e fiz uma promessa. Eu vou fazer enquanto eu tiver mão, enquanto tiver maçaneta do carro, enquanto tiver essa Carol viva aqui. E eu acho isso uma das coisas que são as coisas simples da vida. Não faz sentido você perder isso, né? Por mais que a porta do carro abra, às vezes o segurança, ele abre a porta ali, né? Às vezes a gente está entrando por questões de segurança em alguns lugares, ele abre a porta, eu fico assim, cara, é eu que tenho que abrir essa porta. Isso está travado. Por isso que eu falo, quando me perguntam o que você mais copia, o que você mais admira do Marçal? Humanização e família, tá? O resto é dinheiro. Isso não é dele, só está com ele. O resto é dele. É isso que faz com que ele se torne uma pessoa imortal, inesquecível, para as pessoas que ele ama. Só morre quem é esquecido, gente. Cuida disso. Só morre quem é esquecido. Você é bravo. Vai lá. Lembra que aqui tem um quadro chamado Começa com Como. Vai lá, hein? Bora. Começa com como. Como, entendendo que 10 a cada 8 brasileiros estão endividados, qual a principal energia que você manda para a população que não tem essa energia que você construiu ao longo de sua vida? Olha, toda vez que você tiver um problema e for dinheiro, agradeça. Nunca queira... Você só vai entender isso quando você tiver um problema que o dinheiro não compra. Por isso que eu digo, não é quanto você tem, é quem você tem. Então, se o problema for só dinheiro, agradece e começa de novo. Quem ganhou uma vez, ganha de novo. Ninguém desaprende a andar de bicicleta. Calma.
dá uma vontade de prosperar ouvindo ele, dá ou não dá? Eu acho que eu vou fazer esse curso dele, que eu tô desanimado. Ele fala tão fácil, eu falo, rapaz, eu acho que eu vou fazer desse jeito. Vai lá. Boa tarde, gente, tudo bem? Rufino, eu queria saber como você teve energia... Fala um pouquinho mais alto. Eu queria saber como você teve energia e disposição de sair das suas 6 falências, falta de dinheiro. Porque a gente passa por isso diretamente, quem é empresário, então a gente sempre pensa, ouve a história do senhor, como o senhor passou por tudo, mas eu queria saber qual método o senhor usou para se levantar novamente. Olha, o segredo, a coisa mais simples do mundo é não ter um segredo, não tem um segredo. Como é que você fica sem dinheiro e começa de novo? Se você entender que foi só dinheiro. Os valores, quais são os seus valores? Se você ficou sem dinheiro e você ficar abalado, é porque você tem um preço. Você não tem um preço. Foi você que ganhou dinheiro, não foi o dinheiro que ganhou você. Então você começa de novo. Tem que ter fé. Olha, e quando chega nessa situação e alguém fala para você que é difícil, que agora complicou e tal, usa como combustível, usa para se motivar. Você precisa acreditar em você. Aonde é que você ganha essa força? No colo, na base. Sabe qual que é a base? A base chama-se família. E o alicerce, o pilar da família é a energia feminina, da mãe, da esposa, da filha. Energia feminina. Então volta para casa e começa de novo. Se você tiver, por isso que eu falo, gente, quando você sair de casa de manhã, que energia que você está levando? É lá que começa tudo, tá? Então até para quebrar é porque você quebrou primeiro em casa, tá? Porque se você estiver bem, com energia boa, o seu emocional resolvido, em casa, a possibilidade de alguém te derrubar na rua é quase zero. Porque ninguém derruba, o Marcelo falou agora há pouco, ninguém leva você para o fundo do poço, é você que vai. Ninguém derruba você, é você que cai. Então, se você estiver bem estruturado emocionalmente, espiritualmente, não tem gigante que vai derrubar você. Ninguém vai ficar maior que você. Agora, onde é que você faz isso? Na base, na família. Você já viu o Marcelo sozinho? Todo lugar que ele vai, está com os comandos dele. Está com o povo. Isso não tem preço. A pessoa não percebe isso. A tecnologia, o digital, como é que ele faz? Olha do lado. Olha onde ele está carregando a bateria. Faz a mesma coisa. Quais são os nossos valores, gente? Vamos começar de novo. Não tem essa... Tudo que eu posso, o Marcelo pode. Qualquer um de nós aqui pode. Rufino, você vai olhar naquela câmera ali, onde está aquela luzinha, acendeu lá verde. O recado é para 8 bilhões de pessoas e seria seu último recado na vida. O recado de falar e todas as línguas e dialetos do planeta Terra vai entender e você vai falar o coração de 8 bilhões de pessoas. O que seria a mensagem do Rufino com essa experiência de 65 anos, um dos caras que tem a melhor energia que eu já vi, melhor tônus vital que eu já vi presencialmente até hoje. O cara que já zerou o jogo financeiro já algumas vezes, o cara que cresceu, é referência, um cara que é um super-humano na minha visão. Qual o recado que você dá para essas pessoas lá? Gente, olha, eu não sou professor de nada, eu posso dar um recado para vocês da minha vida, vida real. Eu sou feliz desde pequenininho. Felicidade é um estado de espírito, quando você se fortalece nos seus valores. Eu não sou forte por causa daquilo que eu conquistei. Eu sou forte por conta dos valores que eu aprendi com a mentoria que eu peguei na base da minha mãe. E de lá para cá eu venho vivendo com felicidade. Os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Antigamente você tinha uma dificuldade danada de fazer uma comunicação. Hoje você pega qualquer comunidade, tem um smartphone para você fazer o que você quiser. Então para de olhar para o retrovisor e achar que agora está difícil. Não importa quanto tempo você já viveu, o legado que você já deixou, já passou. Mas se você olhar no seu servidor, aqui, ó, tem um armazenamento que permite que você melhore daqui para frente. Então não é os anos que você já teve, já passou, você não tem mais. É o que você pode fazer para os anos que estão por vir, para deixar um legado e fazer a diferença, impactar e somar na vida de quem se espelhou em você, continuou em você. Você pode se tornar imortal, inesquecível, como se tornou minha mãe, deixando uma coisa na mente e no coração por onde você passa. Espiritualidade, saúde, carinho, relacionamento, conviver com os diferentes. E, acima de tudo, vir para o novo normal. Parar de achar que a tecnologia vai resolver sua vida. E que, na realidade, é você olhar para dentro e entender o que vai melhorar a sua vida. É a humanização, você se tornar um ser humano melhor. Quando é que você começa? Segunda? Não. Isso não é regime, não.
Regime você começa segunda-feira, isso é atitude. Você está ouvindo a mensagem? Começa agora, olha para dentro. Desperta a criança e o Deus que está dentro de cada um. Tem um gigante aí dentro de você. Acredita em você e já começa a construir um legado para fazer diferença no pouco tempo que você já tem, porque o seu tempo vai acabar. Para você deixar uma marca e se tornar imortal, inesquecível. Eu acredito em você. Faça a mesma coisa que você vai ver a diferença que você vai fazer no tempo que você ainda tem por aqui. Bora? Uma salva de palmas, esse é Geraldo Rufino! Meu Deus! Extraordinário. Aqui, ó. Cadê a fotinha? Podia ter trago o seu, pô. Ah, tá bom.